Desde ontem que nós não nos vimos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus nos dê muitos motivos, e temos muitos motivos, para nos vermos mais, para juntos nos reunirmos, para celebrarmos o nome do Senhor, para compartilharmos o seu poder, a sua maravilha, o seu amor, a sua presença em nosso viver, e assim fortalecermos a nossa fé e aprendermos cada vez mais a servi-lo e adorá-lo com toda a integridade de coração. Que bom estarmos aqui nesta noite. E por um motivo muito especial, quando celebramos 138 anos de existência aqui em Salvador, no estado da Bahia. Esta igreja que tem muita história e que, por certo, segundo a vontade de Deus, continuará preenchendo os anais da história, com a sua presença vibrante, impactante nessa sociedade, no compromisso com a palavra, no compromisso, no serviço ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidá-los a se colocarem de pé para a leitura bíblica indicada em nosso boletim, no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, na sua carta, no capítulo de número 11, versos 33 a 36. Eu lerei os primeiros versos e gostaria de pedir que vocês, em uníssono, lessem o verso de número 36. Romanos 11, a partir do versículo de número 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda de pé, entoemos com toda a reverência, com toda a alegria e gratidão no coração, o hino Trindade Santíssima, de número 11 do nosso inário. Santo, Santo,
Oremos. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus eterno, grandioso, maravilhoso. E não temos a devida compreensão e a dimensão do que significa esta santidade, senão ao olharmos na cruz que a tua ira foi lançada sobre o teu próprio Filho, a fim de que fôssemos santificados para permanecermos em tua presença. Ó Deus, a tua santidade é a tua beleza, e estamos nesta noite diante de ti para te adorar na beleza da tua santidade. Aceita e recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, porque assim como sobre ele foram lançadas a tua ira, o castigo que nos traz a paz, por meio dele e para ele são todas as coisas, por meio dele adquirimos livre acesso à tua presença, pelo novo e vivo caminho pelo qual podemos, com intrepidez e alegria, dispor a nossa vida como oferta suave a ti, ó Deus. Ó Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por tantas bênçãos derramadas na vida desta igreja, por todas as lutas, por todas as batalhas, mas pela certeza sempre e a esperança da vitória, do dia que nos aguarda, quando receberemos a coroa inacessível de glória das tuas próprias mãos. E que nesses dias os nossos olhos possam ser elevados aos céus, a fim de contemplarmos pela fé as grandezas do teu reino. Ó Deus amado, inunda o nosso coração da plenitude de tua presença, plenitude de alegria, e que o nosso louvor expresse esta dependência, este reconhecimento de que só tu és Deus, só tu és digno, e nós somos o teu povo, e queremos te adorar em espírito e em verdade. Louvado e bendito seja o teu nome, ó Deus de amor e de gratidão eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ainda, toda reverência e em oração, ouvir uma música especial. Quero convidar a nossa irmã Lindaura, que estará entoando um cântico de louvor ao Senhor. Mateus, no capítulo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E nesses dias em que comemoramos 138 anos, fica muito claro que essa igreja orou, que essa igreja pediu, que essa igreja bateu, que essa igreja buscou e encontrou o Senhor, como ele disse mesmo que seria achado de vós. E nesses dias há necessidade de continuarmos em oração e crendo que quando oramos, as coisas acontecem. E a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Vamos cantar. Eu creio no poder da oração e eu creio no poder de lábios que confessam. Louvado seja o nome do Senhor. Se vós que sois homens, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da comunhão. Comunhão com o Senhor, oração e adoração. Eu creio no poder que transforma o coração.
vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Eu creio no temor de lábios que confessam, eu creio no poder do Deus que tudo vê. Ele vê o teu sofrer e Ele atende o teu clamor. Eu creio no Senhor que perdoa o pecador. Pede, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Peça e receberás. A Bíblia diz: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Peça a fim de engrandecer o reino de Deus e você receberá. Eu creio. Amém. Vamos mais uma vez nos colocarmos de pé. Faremos uma leitura alternada, o Salmo de número 98. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os pares em seguida, pausadamente, como que declarando entre os povos os grandes feitos do Senhor. Salmo de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vamos ler todos a uma só voz o verso de número 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Obedeçamos à voz do salmista. Cantemos louvores ao Senhor. Ao Senhor, porque o Senhor é bom. Estamos todos numa só voz declarando que só o Senhor é santo. É o teu povo aqui presente. Vamos louvar esse Deus maravilhoso.
Está aqui, tua presença está em nós, e o teu povo te recebe, Senhor, adorando a ti. Formosa é a tua presença, Jesus. O brilho desse mundo se apaga ante a ti, a glória dessa terra nada é. Glória dessa terra nada é. Glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, Senhor. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua
recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. A última vez. Formosa é tua presença, Senhor. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Deus reunido com seu povo. A tua volta, Senhor. A tua O grande dia em que tu virás. o grande dia em que tu virás. Então subiremos. Então subiremos, Contigo estaremos. contigo estarei Para sempre, aleluia. para sempre. Aleluia. Maranata. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó
Tu és o Senhor de todas as coisas, Pai. E ansiosos esperamos a Tua volta, Pai, o grande dia em que iremos contigo, Jesus. Ó Senhor, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor. Continua a falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos queridos, o pregador desta noite é um amigo meu e colega de ministério numa comissão nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a CNE, da qual o presbítero Daniel também faz parte já há tantos anos. O reverendo Jonas Zusk. Ele parece assim um alemão, mas ele é brasileiro, né? E ele é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana em Limeira, uma grande igreja que está plantada ali já há muitos anos e tem feito um trabalho maravilhoso. Deus tem sido generoso com o ministério desse irmão, tem impactado não somente aquela região, mas é um pastor conhecido na Igreja Presbiteriana, posturas firmes, aliás, muito firmes, uma figura destacada mesmo que merece nosso respeito e o nosso amor. Eu falei já há alguns meses, não sei quantos, sobre o ministério que Deus deu a ele. Eu nem sonhava de trazê-lo aqui, eu tinha falado com a igreja. Ele vai falar sobre isso, não sei se amanhã ou depois, sobre o ministério de consolo que Deus deu a ele. Ele vai aos funerais, no cemitério, não perde um. Na região, não sei se exagerei, mas a maioria ele vai, e ali ele cava as oportunidades. Havendo oportunidade, ele dá o recado e consola aquelas famílias. E quantos frutos desse ministério há na sua igreja, em outras igrejas, na região. Ele vai falar sobre isso naturalmente, mas é alguém que merece o nosso respeito, o nosso carinho, tem muito para nos ensinar. E foi com muita atenção que ele atendeu o nosso convite também, e quero lhe passar a palavra e ficar como ovelha ali para receber o alimento que vem do Senhor. Agradeço ao conselho dessa igreja, na pessoa do reverendo Itamar, por esse convite que me foi feito, para estarmos aqui nesses dias. Eu cheguei aqui um pouco cansado, cheguei de viagem e realizando uma outra viagem consecutiva. E esse ministério eu vou falar um pouquinho amanhã. Hoje eu já estou um pouco mais cansado. Mas no meu tempo de pastorado, de mais de 30 anos, eu realizei milhares de velórios. E a maioria deles, graças a Deus, não eram membros da minha igreja. Porque senão teriam acabado as igrejas que eu pastoreei. E amanhã eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos, nesses 138 anos de história. Quarta-feira eu vou falar especificamente sobre isso, gratidão pela vida e pela história de uma igreja. E amanhã quero falar sobre evangelização urbana, trabalhando consolo em velórios e também em capelania hospitalar, amanhã. E hoje eu quero trabalhar um tema, meus irmãos, que
que me alegra muito, porque quando se fala de festa, e a igreja aqui está em festa, e o reverendo Itamar, juntamente com o pastor que trabalha aqui também, são corajosos, porque fazer culto segunda-feira em Salvador, tem que ter coragem. O trânsito está parado, meus irmãos, de 20 quilômetros para cá, é bem difícil. Muitos de vocês tiveram que se locomover com grandes dificuldades. Graças a Deus pelos irmãos que se locomoveram, estão aqui, já estão sendo alimentados pelo Senhor através dos cânticos, das leituras, das orações e do texto que nós vamos ler. Com certeza Deus continuará falando ao nosso coração. Lendo Evangelho segundo São João, capítulo de número 12. Jesus ungido por Maria em Betânia. Eu pedi para pregar aqui, viu, pastor? Eu não sei ficar parado em púlpito. Eu não consigo. Eu teria bastante dificuldade em ficar ali. Por isso, os irmãos me perdoem de eu ter pedido para ficar aqui embaixo. João 12. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez, assentados como nós estamos. Peça ao Senhor para continuar falando ao seu coração por esse tempo de meditação na palavra. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão precioso, pela bênção da vida, da história que se escreve. E te louvamos, Pai, porque podemos abrir com liberdade a tua palavra. E pedimos que tu continues falando ao nosso coração nesse momento, por esta tua bendita palavra. Alimenta mais uma vez o teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, meus irmãos de aniversário da igreja, eu gostaria de tratar um tema, uma festa para o Senhor Jesus. Uma festa para o Senhor Jesus. Quem não gosta de festa? Festas que se tornam celebrações, festas para contar a vida, festas para nos alegrarmos com os nossos filhos, com netos, festa para marcar datas, festa que contém contextos belíssimos que marcam a história de nossa vida. Quer ser alguém que dedica tempo e vida a pessoas, marque as datas históricas da vida dela, telefone para ela, se interesse pela vida dela, marque com a sua vida, a vida das pessoas também, porque as pessoas se tornarão importantes para a gente, na medida que nós repartimos a nossa vida e abrimos o nosso coração para que aquela pessoa que convive com a minha vida, na realidade da família da fé, também se torne alguém importante na história da minha vida. O texto, meus irmãos, que nós lemos tem um contexto muito bonito e interessante. Houve um tempo na vida
de Lázaro que ele adoeceu. Mas Jesus tinha uma amizade profunda com essa família. E a amizade que Jesus tinha com essa família é uma amizade semelhante àquelas pessoas que quando amam fazem, quando amam vão, quando amam se dedicam tempo, quando amam simplesmente esquecem as agendas da vida e vão atrás de quem se ama. Foi nessa casa que Jesus, com muita propriedade, pôde conversar com Maria, sendo alimentado por Marta. Foi desta casa que saiu um dia uma expressão para que alguém levasse a Jesus: Senhor, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo Lázaro, aquele que o Senhor ama e ama de verdade. Provavelmente, para que as irmãs dissessem isso, Jesus deve ter dito isso muitas vezes: Lázaro, eu amo você. Você é importante na minha vida. Você é parte integrante do meu ministério. É interessante que, quando Jesus recebeu essa notícia, ele não tem pressa. Mas não fica uma pergunta no coração da gente: quem ama vai, quem ama fecha a agenda da vida. Quem ama se dispõe a estar depressa com o amado. Mas Jesus não fez isso. Jesus continuou dizendo que aquela doença não seria para a morte. Jesus continuou, meus irmãos, a sua trajetória. Jesus não fecha a sua agenda, porque na agenda de Jesus, meus irmãos, tinha algo muito maior do que estar com Lázaro no seu momento de enfermidade. Eu gostaria que você pensasse, antes de entrar no contexto da festa, que você tentasse enxergar nesse momento duas irmãs cuidando do irmão, o irmão morrendo e simplesmente no horizonte da vida se esperando Jesus, e Jesus não vem. Tente imaginar agora esperanças sendo despedaçadas no tempo onde alguém não melhora e simplesmente se tem certeza de que quem ama vem e Jesus não aparece. Eu fico imaginando quando Lázaro está vivendo os seus últimos suspiros, olhando para as irmãs e simplesmente dizendo: olha, diga para Jesus que eu muito amei. Quando Jesus chega naquela casa, o fruto da decepção está exposto na vida. Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus chega e todo mundo sabe da história. Esse é um contexto para uma festa. Ali Jesus chega, já é de 3 dias, o morto simplesmente já vive uma situação de deteriorização completa do físico, mas Jesus manda que se tire a pedra e que saia Lázaro para fora, vivo, completamente vivo, para quê? Para dizer para o mundo e para a história, de que Jesus vem, Ele chega, Ele resolve, Ele abençoa, Ele ressuscita, Ele tem todo o poder para isso. Nada melhor. O que a gente pode fazer para Jesus que devolve o nosso irmão com vida? Eu fico vendo aquelas irmãs pensando: o que a gente vai fazer com Jesus agora? Recebê-lo. Vamos parar a nossa agenda de vida. Vamos abrir a nossa casa. Vamos dizer de frente, olho nos olhos, enfim, Jesus, o Senhor é importante na nossa vida, na nossa casa, na história da nossa existência. E é o que eles fazem aqui. Uma semana antes da cruz, Jesus está em Betânia, na casa de Simão e Marta. Maria e Lázaro também estão presentes. Jesus gostava muito desta casa. Uma ceia preparada. É uma festa de ação de graças. É um tempo precioso e alguns personagens vão aparecer. E eu quero que você se descubra nesta festa. Que você se insira nesse contexto. E eu espero que você realmente consiga se achar nesta festa que é dada para Jesus. Quais são os personagens? Marta. Vamos decorar. Marta, Lázaro,
Judas, Maria, Jesus. Tem Simão também, o leproso, é o dono da casa, provavelmente já curado, e ele é citado no contexto, provavelmente o esposo de Marta. Marta, Lázaro, Simão, provavelmente o marido de Marta, Maria, Judas, Jesus ali presente. Vamos anotar aqui alguns pontos desse texto, e queria que vocês caminhassem comigo e decorassem. Este é um sermão fácil de decorar, uma festa para Jesus. Os personagens, o que fazem os personagens, depois nós vamos aplicá-los à nossa vida, à vida desta igreja, ao seu contexto de história, ao que tem sido aqui escrito, a importância de cada um de nós nesse corpo e nesta igreja, começando dos pastores e até a pessoa mais idosa da igreja, também vindo para a criança mais pequena que tem aqui nesta comunidade. O texto vai dizer aqui, deram-lhe pois uma ceia. Marta, o que Marta fazia? Começa a decorar. Marta servia. Marta servia. Que coisa boa, gente. É a Marta de sempre. É a Marta de antigamente. É a Marta que quer a mesa farta. É a Marta que gosta da cozinha. É a Marta que gosta de agradar as pessoas. É a Marta que simplesmente cria no seu utensílio de vida uma agenda onde colocar as mãos a serviço de pessoas e especificamente de Jesus. Isso é algo muito importante. Marta que sabe cozinhar, Marta que sabe receber, Marta que sabe abrir a porta da sua casa, Marta que simplesmente tem um coração e para colocar na agenda da sua vida, porque foi isso que Marta fez, abrindo, meus irmãos, a sua casa, mas como que colocando um tapete vermelho para dizer, seja bem-vindo Jesus, seja bem-vindo meu querido Jesus, seja bem-vindo você Jesus, que ressuscitou meu irmão, seja bem-vindo na minha casa, para juntos saborearmos uma ceia que as minhas mãos conseguem fazer, porque o Senhor é importante na vida da gente. Marta servia. Jesus já tinha cobrado uma coisa dela uma vez, né? Uma coisa só é necessária, Marta. Enfim, você não precisa correr tanto para me agradar, mas na tarefa da vida, Marta foi muito serviçal. E a vida de Marta foi correr, correr e correr para servir. Nesta noite, meus irmãos, quando se comemora 138 anos de história, nós temos que dizer para o passado, louvado seja Deus, porque em todas as igrejas, Jesus plantou Martas. Martas que não podem ser dispensadas. Martas que servem. Martas que não têm medo das cozinhas da igreja. Martas que não têm medo, meus irmãos, dos mutirões que foram realizados. Martas que não têm medo de colocar a sua agenda de vida para receber pessoas na sua casa. Martas que não têm medo, meus irmãos, de dizer que a sua casa abre-se a porta e recebe-se pessoas num bem-vindo diante de Deus. Martas que não têm medo de dizer que a sua vida é de serviço para a glória de Deus. Marta foi essa pessoa que marcou vidas, atarefada, correndo, enfim, levando sobre a agenda da sua vida o signo de alguém que colocou o serviço diante de Deus e diante das pessoas. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos e continuamos a querer as Martas no meio da igreja, meus irmãos. Talvez essa Marta menos devocional, às vezes em algumas inquirições, mas uma Marta que não tem medo de passar, enfim, noites a fio do lado de alguém. Uma Marta que não tem medo, meus irmãos, de quebrar as suas agendas históricas de vida e dar tempo para pessoas. Uma Marta, meus irmãos, que simplesmente coloca realmente a vida diante de Deus, mas também coloca a igreja como um todo, esse pacote de vida que se forma a família da fé, como algo necessário e importante. Portanto, nesta festa, mais uma vez, vivendo a sina de vida que Deus lhe deu, Marta servia. Mas aparece um sujeito aqui, que eu gosto muito dele, mas ele me incomoda muito, que é o Lázaro. Qual foi o maior presente que você já recebeu na vida? Com certeza a salvação que Deus te deu. Mas nós temos pessoas no nosso meio curadas, porque Deus quis. Nós temos pessoas que Deus livrou de acidentes que foram fatais para alguns e para ele não.
Nós temos pessoas que sofreram acidentes semelhantes e um foi simplesmente salvo de forma ilesa e Deus permitiu que o outro partisse. Lázaro, meus irmãos, ele vive dentro da agenda das Escrituras, como alguém que recebeu, meus irmãos, um dos milagres mais visíveis e importantes. Porque Lázaro tinha morrido. Mortinho. 3 dias. E Jesus o devolve com vida para viver a vida do lado das suas irmãs e na igreja do Senhor. Essa ceia era por causa de Jesus e por causa dele. Havia morrido e Jesus o ressuscitou. Jesus era realmente amigo de Lázaro e Lázaro realmente amigo de Jesus. Depois vão tentar até matá-lo porque simplesmente incomoda ter um sujeito que voltou à vida, porque Jesus, que é Deus poderoso, dando vida para ele. Os judeus querem matar Lázaro também. O texto seguinte vai dizer isso. E Lázaro está fazendo o quê? Se Marta servia, Lázaro decora, comia. É o que está no texto aí. Lázaro era um dos que estava assentado com ele à mesa. Meus irmãos, ninguém fica sentado num banquete só olhando para frente, fazendo, estou de jejum e oração. Conversa. Lázaro comia. Que coisa boa. Mas quando eu estudei esse texto há algum tempo, me despertou aqui a atenção para muitos Lázaros que nós temos na igreja. Me perdoe cobrar de vocês no dia do aniversário. Mas toda a igreja tem Marta, nós precisamos delas. Mas toda a igreja tem Lázaro e nós os queremos também porque eles fazem parte do rol da vida e da igreja. Mas muitas vezes, isso me incomoda muito, meus irmãos, quando nós temos aqueles Lázaros que são alimentados dezenas e dezenas e dezenas de anos na igreja. E eles não assumem o seu papel no corpo de Cristo. Eles nunca querem ser ouvidos, nem olhos, nem mãos, nem bocas, nem pés. Eles são alguém e algo no corpo. E muitas vezes Deus cobra desse Lázaro. E muitas vezes ele continua sentado na família da fé e na vida, se alimentando de bons sermões que já foram pregados e continuarão sendo pregados nos púlpitos das igrejas. Lázaros que continuarão comendo, meus irmãos, não de migalhas, mas de palavras proféticas e profundas. Lázaros, meus irmãos, que continuarão sendo alimentados pelo poder de Deus, pelas lições da escola dominical, pelas palavras dos pastores, pelos conselhos das pessoas que cercam essas pessoas. E muitas vezes, esse Lázaro, meus irmãos, que estará na glória dos céus, é um Lázaro, meus irmãos, com seus talentos simplesmente, se não sepultados, mas talentos, meus irmãos, em desuso e pouco usados. Deus nos adverte nesta noite, no aniversário da igreja. Se Marta servia, e nós precisamos das Martas, nós também precisamos dos Lázaros que comem, começando, meus irmãos, cada vez mais a se inserir, a trabalhar, a querer, meus irmãos, dar tempo em todas as circunstâncias diante de Deus, para a vida da igreja. Porque nós não temos na igreja do Senhor Jesus pessoas descartáveis. Não tem ninguém aqui, meus irmãos, que a gente possa dizer, descarta esse não serve para nada. Deus não trabalha essa agenda onde tem uma lixeira do lado, meus irmãos, na estrada da vida da igreja. Deus trabalha, meus irmãos, com as Martas, Deus trabalha com os Lázaros, e Deus quer que eles se engajem na vida da igreja. Quantas vezes, não sei aqui, nós temos corais que passam, meus irmãos, 10 anos, e aquele coral, não sei aqui quantos, 30, 40 pessoas, e chega a gente na igreja, e chega a gente na igreja, e chega a gente na igreja, e aquele coral às vezes não aumenta nem o percentual daqueles que às vezes são chamados, né? Deus às vezes chama um corista que tem 70 anos de coral. Ele fala, ninguém vai substituir. Tem coral aqui? 70 vozes? 40. Ora por isso hoje. Quem sabe você tem uma voz bonita e você só canta em banheiro. Você tem uma voz bonita e fica assoviando no quintal da sua casa. Você tem uma voz que pode ser uma voz de Deus para galardoar e abençoar a vida da igreja. Quando se canta cânticos congregacionais, mas também no coral. E simplesmente você se coloca como alguém, enfim, para ser alimentado, se deliciando, gostando demais do que se canta na igreja. E Deus está nos cobrando, meus irmãos, nesta noite pela palavra. Coma, se alimente.
Vibre com a vida da igreja, mas se engaje com os dons que Deus tem colocado e com os talentos que Deus dá a cada um de nós para servir na sua obra. Marta servia, Lázaro comia. Aparece aqui também, meus irmãos, Maria. Maria ungia. Alguém já decorou? Marta servia, Lázaro comia, Maria ungia. Quando Maria ungiu aqui, meus irmãos, ela está dizendo: Jesus, o Senhor é amigo verdadeiro, mas o Senhor é digno. O Senhor é Senhor, o Senhor é Deus. Ela pega a gente R$1.500 aproximadamente. Quebra para ungir Jesus. A casa se enche do perfume. É Maria devota. É Maria apaixonada diante do Senhor. É Maria dizendo para todas as pessoas e circunstâncias: Jesus é digno de honra. Jesus é merecedor desta oferenda. Jesus é digno desta festa. Jesus merece não apenas essa honra, esta unção, porque foi só Maria que ungiu, meus irmãos, para a sepultura, ninguém mais. Muitas outras pessoas quiseram depois colocar florzinha sobre ele, colocar algum tipo de talquinho ou de unguento, mas ninguém, meus irmãos, a não ser esta que em vida pôde dizer: Jesus, o Senhor é importante. A atitude dessa mulher está sendo lembrada até hoje. Onde o evangelho está sendo pregado, meus irmãos, Maria é lembrada e para a memória clara, meus irmãos, diante de Deus, de que não houve desperdício. Desperdício? Desperdício é quando jogamos fora. Desperdício é quando fazemos alguma coisa para alguém que está aquém, meus irmãos, daquilo que oferecemos. Desperdício, meus irmãos, é quando fazemos algo para alguém que não merece. Desperdício é quando jogamos pérolas aos porcos. Desperdício é quando há indignidade, meus irmãos, na vida daquele que recebe o presente ou simplesmente o benefício. Desperdício. Maria, meus irmãos, enxerga nesse momento. Maria unge, dizendo: Jesus é digno do meu tempo. Jesus é digno desse momento. Jesus é digno deste ato. Jesus é digno desta oferta cara. Jesus é digno, enfim, da minha vida prostrada aos seus pés, porque Ele é merecedor de todas as honras, de todos os louvores e de toda a adoração. Meus irmãos, nesta noite, quando comemoramos o aniversário dessa igreja, que nós continuemos tendo na história desta igreja muitas Marias, e aqui Maria inclui homens, claro, Marias devotas, pessoas de oração, engajadas na vida da igreja, apaixonadas pelas coisas de Deus dentro desta casa como família de fé. Gente, meus irmãos, que não mede tempo nem esforço para simplesmente trabalhar a obra de Deus onde a pessoa estiver. Nós precisamos continuamente de Marias em nosso meio. Marias que simplesmente não tem medo de colocar a sua vida, aquilo que ela tem, as suas posses, a serviço do reino de Deus e para a glória de Deus. Marias que não tem medo de gastar tempo como aquela Maria gastou ouvindo e aos pés de Jesus, sendo alimentada completamente pela palavra. Nós precisamos das Marias de oração. Nós precisamos das Marias devotas diante de Deus. Nós precisamos das Marias que cercam e fecham as suas agendas de vida em prol do Evangelho e para a glória de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, de gente que simplesmente a história passa, mas o casamento com Deus permanece. O casamento em Jesus permanece. Nós precisamos de gente que simplesmente a história da igreja passa por sobre a vida dela. E simplesmente o testemunho é vivo, é durável, é belíssimo. E uma coisa que a gente não pode esquecer: se tem uma coisa que eu me empolgo, e eu tenho que dizer para os irmãos aqui, eu vibro com os velórios das pessoas idosas da minha igreja. A minha vontade, meus irmãos, é aplaudir naquele momento. A minha vontade é poder dizer: Deus, louvado seja o Senhor pela vida, pela história, por tudo que foi plantado por esta vida, pela história que ela escreve diante do Senhor, pela perseverança, pela fé, pela grandeza de alma, pela virtude de vida, pela vida prostrada diante do Senhor. Meus irmãos, isso nós temos que continuar tendo. Portanto,
Pegue essa vida que Deus tem te dado como oferta, como sacrifício vivo e ofereça a Deus na família da fé, onde Deus tem te plantado. Ofereça com alegria, com busca, com dedicação. Quebre as tuas agendas próprias de vida e gaste tempo diante de Deus, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, com a vida de oração, com pessoas que precisam de você e muito que podem mudar completamente a vida, porque você deu tempo para ela. Maria ungia. Deixa eu perguntar aqui. Quantas pessoas já passaram uma noite inteira no aniversário? Aniversário acaba cedo, né? Não tem muita lógica, né? Chega uma hora que o pessoal fala, tá na hora, gente, acabou, né? Quem já passou uma noite inteira em velório? Muita gente. Isso vai acontecer muitas vezes. Precisa. O que você gostaria que o pastor falasse no seu velório? Provavelmente, sem aquela brincadeira, né, pastor, que eu não sei quem fez lá na nossa reunião, né? Puxa, pastor, ele está mexendo, essa é a brincadeira, essa eu não vou falar aqui. Mas quem sabe seria para dizer, pastor, eu gostaria que o senhor falasse assim, olha, é uma das primeiras pessoas que passou de 110 anos na igreja. Seria muito bom. A vida, meus irmãos, é para ser vivida. Mas você precisa querer viver mesmo. Esse negócio, meus irmãos, de ficar olhando para baixo como se a vida fosse terminar amanhã, olha, levanta o rosto diante de Deus. Esse negócio de viver, meus irmãos, depressões cíclicas e contínuas, como se simplesmente, meus irmãos, não aguento mais viver. Olha para cima, olha para Jesus. Descubra nessa grandeza que o Evangelho te dá, beleza para viver, grandeza para viver e vontade de viver todos os anos da vida, até quando Jesus quiser. Eu tenho um membro da minha igreja lá, meus irmãos, que quebrou há pouco tempo a perna, está com 92 anos, com 20 dias já estava dirigindo de novo, né? Enfim, haja anjos para proteger, mas ele não larga a sina de viver. Maria ungia. Aqui eu começo, meus irmãos, a falar um pouquinho do que eu quero falar só amanhã. Mas por que eu comecei ministério que eu chamo de velório? Ou de consolo? A primeira igreja que eu pastoreei tinha um casal. O desejo deles era ter um filho. A mulher já estava com 45 anos. O marido com idade semelhante. Ela ficou grávida, fazendo tratamento. Abortou com 4 meses e ela começou tudo de novo. Ela queria ter um filho. Meses depois estava grávida novamente. Esse neném deu certo, nasceu. E foi uma festa na igreja, muita alegria. Foi muito bom. Lembro quando nós apresentamos o neném lá de 3 para 4 meses. Até que um dia ela chegou para mim e disse, olha pastor, o médico disse que o nosso neném precisa chegar a 1 ano de idade sem ter nenhum tipo de problema, nem febre, porque ele não tem quase nenhuma resistência. Com 10 meses de vida, essa irmã passou no gabinete meio dia e meio, veio para o hospital. Disse, pastor, olhe pelo nosso filho, ele não está bem. Estava febril. E meus irmãos foram para o hospital. Eu estava no gabinete às 17h30, quando o telefone tocou, e era do hospital dizendo que aquela criança tinha morrido, nesse espaço de 5 horas. 5 horas. Eu saí correndo para aquele hospital. Quando cheguei naquele quarto pequeno, tinha quase 20 pessoas lá dentro. Pessoal chorando. Aquele nenenzinho na cama ainda com um sorinho agarrado.
Muito choro. Foi muito difícil aquele momento. Na nossa região era costume dos pastores, isso é comum lá. Nós saímos para resolver os problemas ali do velório, fomos comprar caixão e levamos para a igreja. 10 horas da noite, tínhamos um grupo parecido com o que está aqui agora. O caixãozinho foi colocado numa mesa diante da igreja, pequenininho, branquinho. O casal estava sentado assim, muita gente chorou ali. Só que aconteceu uma coisa que não pode acontecer. As horas não param. A gente fica cansado. Tem gente que chega na igreja já com atestado de estar acordado vencido. Já vem dormindo no ônibus. É verdade, isso é comum. A vida nos cansa muito hoje, gente. Normal. Só que quando deu 11h30, o pessoal foi indo embora, tem que dormir, tem que trabalhar, a vida não para. E, meus irmãos, uma cena que eu espero nunca mais ver, porque eu não vi mais. Cerca de 2h30, quase 3 horas da manhã, eu ia para o gabinete, voltava, ficava ali orando, uma luta diante de Deus, começando pastorado. E numa dessas voltas, uma coisa que eu nunca esqueci, mas mudou minha vida. Eu entrei pela porta que sai para o púlpito, quando eu olho assim, a igreja completamente vazia. E no 5º banco, um casal abraçado, com a cabeça baixa, sozinho. Sozinho. Eu voltei para o gabinete para chorar. Meus irmãos, diante de Deus eu dizia: Deus, onde estão os consoladores? Onde está a igreja que ama nesse momento? Eu entrei em luta com Deus naquele momento, meus irmãos. Onde estão as pessoas que fecham a sua agenda, abrem mão do seu travesseiro, quebram as estruturas e colocam a noite a serviço de Deus por causa de alguém? Eu lembro que eu voltei ali depois de parar de chorar e sentei do lado deles. E os abracei. E ali nós amanhecemos o dia, 5h30, começaram a chegar algumas pessoas. E na hora do velório, na hora do culto, hoje eu sou um sujeito mansinho, super calmo. Naquela época eu era bem bravo, hoje eu sou mais calmo. Na hora do velório, meus irmãos, eu não aguentei. Deus me incomodava. E eu, além de pregar um sermão ali, eu cobrei da igreja que estava cheia. E eu não admiti uma situação daquela. E naquela cobrança chegou um presbítero que morreu me amando. E morreu com 96 anos. E foi alguém que eu muito amei e muito me amou. Mas ele chegou para mim, depois que eu tinha cobrado da igreja, e no cantinho assim ele vai dizer para mim: olha, pastor, eu sei que o senhor está triste, mas o senhor fez tempestade em copo d'água, pastor. É apenas uma criança, e ainda era meio doente. Meus irmãos, foi a única vez, mas eu peguei aquele presbítero no colarinho assim, ó. E encostei na parede, não fiz mais, mas foi uma vez só. Encostei na parede e fui socando. Eu fui socando e fui dizendo para aquele irmão: é fácil falar da situação quando não se está na situação. É fácil falar do problema quando não se está no problema. É fácil falar de morte e de morto, quando o morto não é tua mãe, não é tua esposa, não é tua filha. Aí eu apelei e falei: não é tua neta. Ele assustou, ficou quieto, abaixou a cabeça e falou: perdoe, pastor. Ficamos do mesmo lado, meus irmãos, mas a partir dali, Deus alargou meu coração para dizer: não seja um fingido na família da fé, que diz amar o irmão, mas nas horas de dores você não está do lado. Não seja um fingido na família da fé, quando tem pessoas operando e você às vezes nem telefona para dizer: estou telefonando para orar para você. Meus irmãos, a gente não imagina o quanto a nossa vida muda a vida de alguém.
Nós chegamos numa casa, e muitas vezes nós chegamos, meus irmãos, apenas como tomadores de café e comedores de pão de queijo. Mas a Bíblia diz que a minha vida abençoa a vida das pessoas. A minha vida pode mudar a vida de uma casa. A minha vida pode trazer luz, meus irmãos, e beleza para uma família entristecida. Isso começou a mudar a minha vida. No outro dia cedo. Isso eu faço até hoje. Se eu fiz um velório hoje, amanhã cedo eu vou na casa de quem sepultou o querido. Se eu faço há 30 anos, meus irmãos. Quem sepultou alguém no outro dia, 10 horas da manhã, está em casa. Eu não joguei essa agenda fora. No outro dia, hoje eu acerto o relógio. Chego às 10, eu cheguei às 8. E o casal teve que acordar para me receber. E foi uma cena, meus irmãos, que incomodou bastante. Chegaram assim cansados. Ela estava com a camisola toda suja de leite, assim, até embaixo, toda suja de leite. O leite havia escorrido à noite, mas não há criança para mamar mais. Ela me mostrou o quarto dos brinquedos que eu já conhecia, e ela dizendo: pastor, nós temos muitos brinquedos, mas o neném já não está mais aqui. E eu já fui para a sala, me assentei e falei: Deus, que situação delicada, Pai. O marido sentou do meu lado, depois de alguns instantes ela veio e sentou também. Aí ficaram os dois do meu lado assim. E se vocês pensam que pastor tem todas as respostas, nós não temos, não. Naquele momento eu ficava assim: Deus, conversando comigo, né? O que é que eu falo para eles aqui? Aí eu fiz aquela pergunta, meus irmãos, muitas vezes fora de hora, né? E eu perguntei para eles: vocês estão bem? Você já perguntou a alguém, perguntas que a pessoa, se ele pudesse, ele te picava e não respondia? Só que aquele casal, quando eu perguntei isso, meus irmãos, eles me abraçaram. Sabe o que eles falaram? Nós estamos bem, pastor. Está muito pesado esse momento, mas nós estamos bem. E os dois começaram a conversar. Primeiro, começaram a dizer: pastor, nós chegamos em casa, nós nos abraçamos. E desde o momento que nós chegamos aqui em casa de tardinha, nós ficamos abraçados, chorando. E nós choramos todas as lágrimas que nós tínhamos. Nós dormimos abraçados e chorando. Só que Deus, meus irmãos, esse Deus que você conhece, que nós conhecemos, de noite visitou eles. E quando eles acordaram para olhar um para o outro assim, imagina uma pessoa que chorou muitas horas olhando um para o outro. E o marido perguntou para a esposa: como é que você está? E ela disse: eu estou bem. Eu tive um sonho à noite. E o marido: que sonho? E ela simplesmente dizendo: olha, à noite eu sonhava como se Jesus descesse sobre a minha vida assim. Eu o conhecia, e ele dizia: não temas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Teu filho sempre foi meu, eu quis levá-lo para a glória do Pai, para a minha glória, para a minha presença. Eu sou o teu consolo, eu sou o arrimo da tua sorte, eu continuarei com você. Casei com você na cruz do Calvário, a tua vida é minha, e a vida dele era minha também. Ela foi ouvindo palavras assim, meus irmãos, versículos citados ali no coração, que precisavam para consolá-la. E simplesmente, sabe o que o marido disse? Olha, eu vivi a mesma experiência. Por que Deus faz, meus irmãos, uma situação dessa, né? Palavra de Deus que foi pregada no coração, brotando, meus irmãos, num sonho que poderia ser uma convulsão da alma, mas é uma convulsão de consolo. É uma convulsão que levanta o casal para cima. É uma convulsão para consolar o pastor que está cedinho na casa. E simplesmente para aprender, meus irmãos, que nós podemos com a nossa vida ungir as pessoas. E eu percebi, meus irmãos, que naquele dia, a minha presença ali cedinho, foi uma presença para dizer: nós não estamos sozinhos. O pastor está do lado da gente. Meus irmãos, Deus tem tratado com a gente assim todo dia. Todo dia a gente
percebe o Espírito de Deus trabalhando em nós, dizendo: vocês não estão sozinhos aqui na Bahia, vocês não estão sozinhos no seu serviço, vocês não estão sozinhos nas suas lutas, vocês não estão sozinhos nas horas de dores e aflições, vocês não estão sozinhos quando perdem queridos e parentes, vocês não estão sozinhos quando perderam seus empregos. Enfim, Deus do lado, Deus presente, Deus dentro da vida, Deus agindo, meus irmãos, e fazendo história. Por isso a tua vida tem obrigação de ser alguém que unge com a tua vida a vida de pessoas. Jesus é digno, e a sua vida pode todo dia, como oferenda de vida, dizer: muito obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor me dá, pela história de vida que eu escrevo, por esta igreja que eu participo, pelos irmãos que aprenderam a me amar, pelas pessoas que me valorizam aqui, pelas pessoas que eu oro continuamente por elas. Deus querido, em nome de Jesus, alarga o meu coração, para que nessa igreja eu ame as pessoas como o Senhor me ensina a amar, amando a Deus e amando as pessoas. Meus irmãos, não seja alguém na igreja que simplesmente ama você mesmo, ama o seu umbigo, ama as suas próprias, enfim, possibilidades e pessoalidades. Deus te convida a amar esses irmãos como família da fé, como gente integrante na sua vida, como gente que faz parte da história da tua existência, como gente que escreve a vida com você, como gente que simplesmente quando partir, você chorará por ela, você se alegrará diante de Deus, porque foi alguém que foi utensílio de corpo, vaso bendito, vida simplesmente prostrada aos pés do Calvário. Nós precisamos, meus irmãos, pedir, é uma coisa que eu peço todo dia para Deus: Deus, me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar as pessoas, me ensina a amar meu irmão de igreja, me ensina a amar os diferentes, me ensina a amar os críticos, me ensina a amar os céticos, me ensina a amar aquele que se ajoelha diante de ídolos, me ensina a amar aquele que se prostra diante de altares pagãos. Deus querido, me ensine a amá-los. E meus irmãos, esse é um ministério que eu fui colocando diante de Deus, para dizer para pessoas que não conhecem a graça de Deus, que eu posso amá-los nesses momentos de dores, de perdas, e dizer que nós temos o Consolador, nós temos o Salvador, nós temos o Pai da eternidade, nós temos o Príncipe da paz sobre a nossa vida. E nesta noite, quando tratamos desta festa para Jesus, nesta festa espiritual que fazemos, eu quero que você decore isso. Marta servia, Lázaro comia, Maria ungia, Judas traía. Judas traía, é o que ele sabe fazer. Judas com Jesus, mas sem Jesus. Judas como um trabalhador, mas com um desencargo de vida que trabalha em benefício próprio. Judas, sempre pronto para criticar, sempre pronto para ver os defeitos, sempre pronto para jogar pedra, sempre pronto para trair, com palavras, pensamentos, gestos. Judas, sem o coração na obra. Judas, alguém que simplesmente recebe carinho de pessoas, mas as pessoas simplesmente não vão receber carinho dele, exceto uma vida de superficialidade. Judas, pode ser que nós os teremos, mas é melhor que nós tenhamos, se tivermos, muito poucos. Quero parar aqui, meus irmãos, e eu quero ler uma poesia que eu copiei de algum lugar e eu não sei de quem é. E diz: a vida, minha irmã, é o hoje. A vida é como sombra que foge. A vida é névoa que voa. A vida é sonho tão leve. A vida se desfaz como a neve, é como a neblina que se esvai. A vida dura só um momento. A vida é mais leve do que um pensamento. A vida leva-nos ao vento. A vida é folha que cai. A vida é sopro suave. A vida é como uma estrela cadente. A vida, como diz a palavra, é só neblina. A minha vida nas mãos do Deus de amor, mas também que é juiz. Uma festa para Jesus. Como é que é seu nome? Rodrigo. Ronaldo. Imagine, Ronaldo, Jesus chegando na sua casa,
para passar 3 dias. Me colocaram, pastor, você me colocou 3 dias na casa do moço lá, hein? Eu espero que a minha vida marque a vida deles para a glória de Deus. Que eu não quero ser conhecido como alguém que veio comer as pizzas, o bolo delicioso. Eu não quero ser, não. Se Jesus ficasse na sua casa 3 dias, ele aprenderia a comer bem, ele começaria a comer pizza, como alguns roedores viciados em pizza. Ele conheceria a Coca-Cola. Olha aqui, Jesus, é Coca-Cola. Eu compro Diet, porque dizem que é muito bom para manter o peso. Jesus aprenderia a falar das autoridades. Ó Jesus, o senhor falava do Sinédrio, dos fariseus, eu falo dos políticos. São todos um safado. Político, a gente já podia chamá-los todos de Ali e Babá. O Ali lá vai e o Babá também, enfim. O que ele aprenderia na sua casa? Aí você levaria ele para assistir o futebol. Olha, Jesus, aqui tá, vai passar um jogo bom aqui agora. Senhor, vamos fazer oração primeiro para a gente ganhar um tempinho aqui. Mas enquanto, vamos fazer na hora do intervalo. Ele aprenderia a ver novela, televisão. Ou ele aprenderia a lavar carro. Antigamente só se lavava camelo e jumento, né? Ele aprenderia a lavar o carro ou a moto. Olha, Jesus, eu uso domingo de tarde para lavar o carro e moto. Ele aprenderia a plantar, a telefonar, aplicar dinheiro, fazer compras, fazer caminhadas na praia. Isso ele já fazia. Lavar a calçada, passear com o cachorro, tomar cafezinho. Por certo, meus irmãos, em muitos lares, Jesus faria muito pouca coisa do que ele estava acostumado: pregar, curar, orar e consolar. Gente, você não pode receber gente na sua casa. Não faça mais isso, gente. Não deixe entrar alguém na sua casa e a pessoa sair sem oração. Não entra numa casa sem orar, gente. Não fique uma hora no telefone simplesmente sem ter uma postura bem clara do que significa aquilo para a glória de Deus. E eu estou dizendo tudo isso por um motivo muito simples. Porque nós temos muito que agradecer aqui nesta noite, meus irmãos. 138 anos não são 138 dias. 138 anos é uma história contada para ser lida. É uma história onde muitas pessoas que aqui passaram, meus irmãos, deixaram marcas indeléveis e testemunhos benditos. 138 anos, meus irmãos, é para dizermos claramente que Deus continuou tratando e agindo poderosamente na vida desta igreja. E que nós tenhamos, meus irmãos, Martas que servem, Lázaros que comem, Marias que ungem, o Jesus que é Senhor do corpo e dono da igreja. Que tenhamos quase nenhum Judas, mas que nós tenhamos uma vida prostrada diante do Senhor, para poder dizer: a minha vida, Senhor, será uma vida em festa espiritual diante do Senhor. Quanto tempo você tem para viver ainda? Quanto tempo você tem para viver ainda? Ah, pastor, eu quero viver mais 100 anos. Se você tiver 50, impossível. Tem coisa para consertar? Vai pensando. Tem uma irmã da igreja, tinha. Essa irmã tinha tanta luta com seu filho, que ela fez 15 boletins de ocorrência contra ele. 15. Só que ela fez, por causa do Alzheimer, do Parkinson, das crises que ela tinha. Ela veio para a igreja. E foi uma irmã que, a senhora deve ter conhecido essa irmã. Ela dava muito trabalho. Às vezes ela queria falar na minha aula, aí eu dava o microfone e ela falava muito: devolve o microfone. Tomava. O pastor tem coragem de fazer isso, pastor? Tem, né? Às vezes a gente precisa. Num domingo antes, gente, essa irmã pegou o microfone da igreja, e naquele dia Deus mandou: entrega esse microfone para ela, porque às vezes eu falava: não, a senhora fala muito. E eu não dava o microfone. Mas aquele dia eu dei o microfone para ela. E sabe o que saiu da boca dela? Ela disse claramente:
Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, pastor. Empolgada, falando assim. Porque Deus me deu a graça de estar super bem com meu filho. A minha cirurgia de vista está marcada. Eu pude dizer para o meu filho e pedir perdão para ele de tantas coisas que eu já fiz contra ele. E ele até pagou umas contas para mim. Super feliz. Operou na quarta-feira. Tudo certo. Domingo em casa, recuperada. Bum! Morreu. Morreu. É. O presbítero que me comunicou, que é dono lá de uma ambulância, que busca lá e falou, morreu, pastor. Como? Morreu? Morreu. Sabe o que Deus fez, meus irmãos? Deus deu um microfone para aquela irmã para dizer, olha, Deus ama qualquer tipo de gente, até a gente. Porque aquela dona era jogo duro. Eu não sei se tem jogo duro aqui nessa igreja, viu, pastor? Mas se tiver, gente, se tiver, louvado seja Deus, porque tem alguém apaixonado por você, que pagou o preço da cruz do Calvário, não abre mão da tua vida, trabalhará em todos os contextos da tua existência, dirá o teu coração até o final da tua vida, e, enfim, a cruz do Calvário foi por você, você é meu filho, minha filha. Se você passou pela cruz, você descobriu em Jesus alguém que sempre te amará. Portanto, não ame menos Jesus do que Maria. Unja todo dia com a tua vida a pessoa de Jesus. Vamos orar. Pode orar, pastor? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pai querido, nós te louvamos pela vida desta igreja. Nós te louvamos pelos irmãos que vêm aqui nesta noite. Ó Pai, que cada coração que está aqui agora possa estar ouvindo não apenas nos ouvidos, mas no pulsar do coração, de que nós temos um Salvador. Te louvamos, ó Deus, pela vida e pela história dessa igreja. Te louvamos porque o Senhor é apaixonado por esse povo que está aqui hoje. Te louvamos porque todo dia o Senhor investe na gente. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alarga o nosso coração, Senhor. Alarga o nosso coração, ó Deus, pelo Teu Espírito bendito, consolador, para a gente amar cada vez mais o Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe cada criança dessa igreja, cada adolescente, cada moço, cada adulto, cada ancião, cada presbítero, cada diácono, cada pastor. E em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possa ser parecido com Eliseu, quando passava perto da sunamita, ela dizia, esse homem que passa aqui é santo, homem de Deus. A Deus exala pela nossa vida, nesta cidade e região, o bom perfume do Senhor. Abençoe com paz, ó Deus, cada pessoa que veio aqui hoje. Te louvamos pela vida e pela história dessa igreja, e oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar, devolvo a palavra. Cadê o pastor? Já estou aqui no lugar que você não gosta. Assente-se um instantinho, queridos. Quero dizer para o pastor Jonas que o que mais tem aqui é jogo duro. Agora, jogo duro mesmo é esse homem aqui, ó. Cheguei numa das reuniões da CNE lá em São Paulo, no Mackenzie. Eu fui contar para os meus colegas lá
que eu tinha sido assaltado aqui e levado com a arma na cabeça, contei aquele drama todo. E eu naquela espiritualidade, né? E eu fui dizer assim que eu estava orando pelos criminosos, para Deus converter e tal. Aí o santo aqui disse, pois eu na mesma hora ia dizer, Senhor, se esses bandidos aí não são eleitos, manda para o inferno direto, sem passar pelo purgatório. E se forem eleitos, risque do livro da vida. Teve mais jogo duro aí. Lembra disso, Jonas? Que sensacional, viu? Que maravilha. Orar para Deus converter. Não sei porque ele gosta de velório, queria ver os caras lá deitados. Tem compaixão de nós, ó Deus. Mas olha, em resposta ao que nós recebemos da palavra de Deus, foi tão precioso hoje. Nós vamos ficar de pé e cantar ao som do Ronaldo. Ronaldo, ali, ele sozinho é uma orquestra boa. Né? Vamos ficar de pé e cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Com toda alegria, entusiasmo, ao Deus que está presente neste lugar e em nossas vidas. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, morreu por meus pecados. Porque Ele vive, Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, sem medo então terei vitória. Sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, alentando, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor querido, receba da noiva aqui presente, tua igreja querida, louvores, adoração, porque o Senhor é digno.
aceite das nossas vidas, imperfeitas como são, mas remidas pelo sangue do Cordeiro, a nossa gratidão pela palavra que recebemos, Senhor. E que o Espírito Santo que inspirou essa palavra aos teus santos apóstolos, iluminou ao teu servo nesta noite, o mesmo Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, e que saiamos daqui convictos de que o Senhor falou conosco. Dá-nos a tua graça sempre, Senhor. E que a maravilhosa graça de Jesus, o nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós que aqui estamos e sobre toda a igreja de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Sente-se por um instante, querido. Eu quero apenas conhecer você que bondosamente aceitou o convite de alguém aqui da igreja para vir nos visitar. E está conosco hoje, quem sabe, pela primeira vez, uma segunda, terceira vez. Você que é visitante, eu peço que você fique de pé para a igreja olhar para você. Olha que coisa chique. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nesse aperto de mão, receba aí o carinho da nossa igreja. O carinho da nossa igreja. E eu quero dizer, em nome da Igreja da Bahia, sejam bem-vindos entre nós, viu? Obrigado a todos vocês. Está conosco o pastor Paulo Lino, meu amigo pessoal, que é pastor da Igreja Batista Sinai, aqui. Ele veio com os seus presbíteros honrar a gente aqui. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, com trânsito complicado e tudo, estaremos aqui para celebrar festa e culto ao Senhor e ouvir a mensagem do Senhor pela instrumentalidade do pastor Jonas, que estará conosco aqui. Deus abençoe a todos vocês. Espere a gente chegar à porta para você poder cumprimentar o pastor, dar um abraço nele, agradecer pessoalmente pela presença dele entre nós. Aguarde a gente chegar à porta.